Boa noite, graça e paz para todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez juntos, não é? Porque a expressão alegria, daqui a pouco eu vou falar, porque nós devemos colocar nossos corações em esperança. E a maior esperança que nós temos é Cristo Jesus. Então, em meio ao que nós estamos vivenciando, se nós não tivermos outro foco, não é? A gente fica muito ligado a só às circunstâncias que estão ao nosso redor. E aí eu quero compartilhar com você a palavra do nosso Senhor, lá com o salmista, né? O salmista Davi, aqui no Salmo de número 4, quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 4, a palavra de Deus aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso e o Senhor virá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflita nisso e aquiete-se. Ofereça sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enche-te o meu coração de alegria. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O que eu quero compartilhar com a amada igreja é essa expressão segurança. Porque o rei Davi, e aqui essa expressão que ele declara com tanta confiança, dizendo que logo eu me adormeço, não é? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Olha, falar de segurança nos dias atuais está meio complicado, porque nós estamos vivendo em tempos de insegurança. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui essenciais para que você traga alegria ao teu coração e esperança naquele que nos dá esperança, Cristo Jesus. Se nós observarmos no capítulo 3, o Salmo de número 3, até o Salmo de número 6, nós vamos ver uma circunstância ali, onde o rei Davi ele se encontra numa circunstância de crise, né? Uma circunstância de crise interna, onde o seu filho Absalão ele toma o poder de Israel, né? O reinado, e começa a perseguir o seu pai. E essa é a circunstância que Davi se encontra. Davi se encontra numa crise. Davi se encontra num momento de muita dificuldade, de angústia, não é? E nós vamos ver que o livro de Salmo ele traz coisas muito positivas de esperança, mas de uma prática de fé. Daquilo que os homens de Deus no passado, né, sofreram as suas momentos de alegria, de tristeza, de perseguição, de angústia, não é? De escassez. E cada momento desse, nós vamos ver uma prática que nós temos aqui na palavra do Senhor, aqui no livro de Salmos, uma prática, né, da vivacidade ali daqueles homens de Deus. E aqui nós temos um contexto onde Davi ele demonstra total segurança no Senhor, até o ponto de dizer que em paz me deitarei e dormirei. Como nós, nos dias atuais, podemos ter essa paz que excede todo entendimento para dormirmos em segurança, de termos paz em meio à circunstância que nós estamos vivendo de crise.
E aí eu quero compartilhar isso com você. E primeiro ponto, eu quero que você entenda que o rei Davi aqui, ele está se expressando e falando uma coisa muito importante. No versículo 1, ele diz assim: "Ouve-me quando clamo." É um pedido, né? Ó Deus que me faz justiça. É uma oração. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que nós temos aqui? Nós temos pedido, nós temos em seguida uma declaração, um reconhecimento de Davi. Depois nós vamos ter mais pedido de Davi e vamos ter agora um reconhecimento pleno da soberania de Deus. De que forma? Primeiro, ele diz: responde-me quando eu clamo, ó Deus que me faz justiça. É um pedido. Mas em seguida, ele tem o quê? Uma declaração. E que declaração é essa? Ele diz: dá-me alívio à minha angústia. Vai aliviar a minha angústia. Segundo, ele diz: tem misericórdia de mim. É outro pedido. Mas depois ele vem com um reconhecimento, dizendo: ouve-me a minha oração. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda de que forma Davi tinha tanta convicção ao ponto de dormir em segurança. Se você vê no Salmo número 3, ele fala que ele adormece, que ele dorme. Mas aqui no Salmo número 4, ele dá uma afirmação muito mais forte do que no Salmo 3. Ele está dizendo: eu tenho plena convicção de confiança e esperança daquele que no passado já fez maravilhas na minha vida. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós oramos e a nossa oração é muito relacionada no tempo atual, nas circunstâncias que estamos vivendo. Mas a nossa oração ela deve ser constante em relação ao tempo presente, mas lembrando dos feitos poderosos do passado, que Deus já realizou na minha e na sua vida. É por isso que Davi tinha plena convicção de dormir em segurança, em saber que aquele que excede, que tem todo o poder sobre suas mãos, poderia fazer o infinito para o piedoso, para agir em função daquele que é piedoso, que é o rei Davi. Nós vamos ler e nós vamos ver na história de Davi momentos cruciais da sua vida. E o fato dele agora poder dormir em segurança é o fato que reflete toda a sua história de vida de um relacionamento com esse Deus poderoso. Como nós vamos ver quando ele é ungido, que é esquecido pelo seu pai, que estava lá cuidando das ovelhas, mas o Senhor não esquece dos seus. Segundo, nós vamos ver Davi sendo livrado por Deus do urso, do leão, que prepara a sua vida para quê? Para lutar contra as adversidades da vida, contra o gigante Golias. E o Senhor está livrando ele mais uma vez. Nós vamos ver Davi sendo perseguido, não é, por Saul. E quantas vezes o Senhor o livrou? Quantas vezes o Senhor operou na vida de Davi? Quantas vezes, em momento de alegria, Davi se alegrou no Senhor, dançou na presença de Deus, mas quantas vezes também Davi foi abatido no seu coração pelas circunstâncias alheias, mas não destruído. Na vida, nós vamos passar por vales e montanhas, circunstâncias que às vezes estão desfavoráveis às nossas vidas, como nos dias atuais. Mas eu quero fazer você lembrar os feitos poderosos que Deus já realizou na tua vida, para que você possa dormir em segurança. Só existe uma forma nesse tempo atual de nós podermos dormir em segurança. É a nossa experiência com Deus. É a nossa certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele está operando em favor dos seus. Em meio a todo esse caos.
Davi tinha isso no seu coração. O relacionamento com o Todo-Poderoso que sempre trouxe livramento à sua vida. E não será agora que ele vai abandonar sua fé em meio a uma circunstância que, olha, mexia profundamente com o coração de Davi. Nós estamos falando agora do seu próprio filho, o perseguindo para matá-lo. O seu próprio filho que tomou posse do seu reinado. E Davi agora, ele está isolado, com poucos soldados, não é? Fora do contexto da sua liderança como rei, não é? Socialmente totalmente destituído, mas ele estava colocando plenamente a sua confiança no Senhor. Igreja, nós precisamos nesses dias, para termos esse momento de certeza em nossos corações, ao ponto de tirar toda essa angústia que nós estamos sentindo, como nós temos falado, e muitas pessoas têm relatado que não estão conseguindo nem dormir, que estão tendo insônia, que estão tendo muitos momentos de angústia em seu coração, pelo Covid, que está atingindo a todos, pela crise, não é, a política que nós estamos vendo na nossa nação, em meio a esse caos. Tudo isso, e fora os nossos problemas do dia a dia, fora as nossas preocupações com o nosso alimento, com o nosso sustento. Mas eu quero que você entenda que aquele que já realizou e tem um relacionamento profundo com seus filhos, que ama as nossas vidas, a sua história não começa agora no Covid. A sua história já começou desde o firmamento desta terra, deste mundo. O Senhor tem operado e agido em favor dos seus. Quero trazer a lembrança a nossas vidas de tudo aquilo que o Senhor já operou e nos livrou de tantas coisas no passado. De tantas coisas que Ele fez na história da igreja e que tem feito na atualidade. Assim, eu começo a ter um sentimento. E esse sentimento é o sentimento de confiança em saber que aquele que operou no passado é o mesmo que está operando agora em nossas vidas. E aí eu posso e consigo ter paz em meio a toda essa circunstância que estamos vivendo. É quando eu coloco a minha esperança nos feitos poderosos do Senhor. Mas eu quero te lembrar outros fatores. Porque quando nós olhamos para as coisas do passado e olhamos para as coisas que Deus já realizou em favor de nós, do seu povo, tem que vir um sentimento que é importantíssimo para que você possa dormir em paz. É o sentimento chamado gratidão. A gratidão, ela tem que estar agora mais do que nunca sendo relembrada. Quando nós começarmos a orarmos, nós devemos lembrar dos feitos poderosos de Deus, agradecer a Deus por ter nos livrado do lamaçal do pecado e nos chamados para sermos filhos do Altíssimo. Gratidão é a palavra em primeiro lugar para que você possa dormir em paz. É gratidão. Seja grato nesses dias por tudo que você tem, por tudo que você é, sabendo que tudo que nós somos
pertence a Ele e vem dele. Vem dele. Para que você possa dormir em paz, assim como o rei Davi, essa palavra gratidão tem que estar em exercício na tua vida. Comece a ser mais grato. Comece a lembrar das coisas que você já vivenciou na sua vida e saber que Deus não está te conhecendo a partir de agora. Ele já te conhece desde a fundação de todas as coisas. E Ele já tem feito maravilhas em nossas vidas. Não veja Deus como um Deus de agora. Ele é um Deus de ontem, Ele é um Deus do presente e Ele é o Deus do futuro. Essa é a nossa oração. Saber ser grato no passado, no presente, olhando para o passado e colocando nossa esperança no futuro. Mas agindo agora, com o coração de gratidão. Segundo, ele fala, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor virá quando eu invocar. Olha, outra característica para que você possa ter paz é a palavra piedade. No mundo que nós vivemos, é um mundo que ele é voltado pela mentira, pelo engano, pela vaidade. Se nós formos ver os acontecimentos da atualidade, nós temos visto, e principalmente na nossa nação, mentiras sendo impostas, né? Por isso que essa nação ela tem muito fake news. Não sei por quê. Por que tem muito fake news? Porque as pessoas gostam da mentira. As pessoas vivem a mentira. Então, outra coisa, é uma sociedade e um mundo que é voltado pela vaidade. As pessoas estão buscando seus próprios interesses. Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, você acha que não está tendo corrupção? Nós já temos aí muitos índices aí e pontos que daqui a pouco vão estourar de corrupção a meio à pandemia que nós estamos vivendo. A desonestidade, a mentira, a vaidade de alguns para se beneficiar dos seus interesses. Igreja, isso é preocupante, mas isso é a realidade do mundo. Mas o que Deus nos chama? E o que Davi está falando aqui? Davi está falando que Deus, ele olha, ele está contemplando o piedoso. E a oração do piedoso, o Senhor escuta. O Senhor virá quando eu invocar. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. Em meio à contramão deste mundo é a piedade. E olhe que a piedade para este mundo é sinal de mentira, de vergonha. Para nós não, a piedade é o sinal de um coração contrito no Senhor. O apóstolo Paulo fala que também a piedade para alguns é o lucro, onde alguns vão se colocar com essa colocação de piedoso para ter recursos próprios para si. Mas para nós, chamados filhos do Altíssimo, filho de Deus, cidadãos eternos do reino dos céus, a piedade é um ponto que tem que estar alicerçado no nosso coração. Sermos piedosos. Em meio a um mundo de mentira, de engano, e agirmos com piedade. A outra característica está lá no versículo 4, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não peque ao deitar-se e reflita nisso e aquiete-se. Não é? É o travesseiro, é você deitar, pegar o travesseiro e começar a meditar nas suas ações. Porque em meio a esse caos, nós não podemos justificar nossas atitudes, né? O fato de você praticar o mal agindo de mal contra o mal.
Por isso que devemos ser piedosos, não para agirmos contra o mal com as mesmas armas do mal. Não. As nossas armas, elas são espirituais. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. E as nossas armas, ela tem que ser usadas espiritualmente, que está lá em Efésios, no capítulo 6. Nós devemos refletir. Por que isso? Porque nós vamos ver na atualidade até pessoas usando o evangelho, presta atenção, usando o evangelho, e que estão sendo irados, não é? Tomando partidos, não é? E são partidários, né? Bem fervorosos aí, né? Nós vimos agora alguns noticiários, algumas coisas de alguns que até agiram com uma certa agressividade contra um momento ali onde os enfermeiros estavam reivindicando seus direitos. Né? O povo de Deus, ele não pode agir com rivalidade, irados, não. Em qualquer que seja a circunstância, nós devemos frear as nossas atitudes e avaliar quem somos. Porque Cristo em nenhum momento agiu com ira quando estava sendo ali condenado à morte. A ira deve ser, olha, ela não deve fluir no teu coração. Tem que apaziguar o teu coração. E olha, Davi tinha todo o momento propício para ter ira, para ficar irado. O seu filho Absalão tinha tomado o seu reinado. Ele estava fora do seu convívio familiar. Ele estava fora da sociedade ali. Ele tinha perdido tudo. Não é à toa que lá no versículo 7, que é um versículo maravilhoso, nós vamos chegar lá, ele fala que ele entende ali o momento da fartura, né? Ele não tinha mais essa fartura, não tinha mais de vinho, de trigo, e estava num momento muito difícil da sua vida, o seu próprio filho querendo matá-lo. E o que é que ele estava refletindo? Que sempre quando alguém vai de contra as nossas vidas, ele está indo contra o próprio Deus. Então, temos que apaziguar os nossos corações em relação à ira. Eu vou dizer por quê? Porque nestes dias, olha, todas as notícias que a gente vai ouvindo, meus irmãos, o coração, principalmente com as notícias aí de fraude. Paz, em meio ao que nós estamos vivendo, pessoas corruptas usando este momento de dor, de fragilidade da sociedade, um momento de pandemia, um momento onde nós deveríamos unir nossas forças como um só, brasileiro, sem ideologia, sabe, em serviço uns dos outros. As pessoas estão usando para benefício próprio do seu eu, pela sua vaidade, pela sua mentira, pelo seu engano. Isso dá uma ira no coração, isso vem uma revolta tremenda no coração, e se eu for lutar com minhas forças contra isso, eu vou perder a minha paz, eu não vou dormir em segurança, e aí eu preciso, sabe, avaliar eu mesmo, e deitar minha cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, minha arma, minha confiança não está nesses poderosos, no que eles podem fazer ou não. Minha confiança está em Ti. Eu tenho que apaziguar a minha ira, o meu eu, porque realmente dá vontade, sabe, de fazer e de falar coisas aí contra essas pessoas que são más, pessoas de índole
mar de maldade no seu coração. Isso vem uma ira no coração. E eu tenho orado para que isso não me tome de tal forma que tire a minha paz. Isso eu estou falando em qualquer circunstância. Porque nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo tereis aflições, angústia e perseguição. Mas eu quero dizer, tem que apaziguar a ira no seu coração, para que você tenha paz. Continuando. No versículo 5 ele diz assim, oferecem sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. Que sacrifício é esse? O seu louvor, a sua adoração, o seu eu não é mais o seu eu. É o centro, é Cristo, é a vontade dele que prevalece sobre nossas vidas. Coloque sua vida como um sacrifício vivo, mas também racional, como diz Romanos. Mas faça um sacrifício agradável a Deus, de uma vida de oração, uma vida de contemplação, uma vida de arrependimento, uma vida de autoanálise. Nós temos que parar realmente e analisar quem somos e como estamos agindo. E o que estamos fazendo? Será que você tem colocado a oração como prioridade nesses dias? Porque para mim a oração ela está sendo a prioridade nesses dias. No versículo 6 ele diz assim, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Eu acredito que aqui Davi está colocando uma pergunta exatamente em virtude da circunstância, né, que está ao seu redor. E qual era a circunstância? Havia um exército enorme que estava querendo capturar e matar Davi, onde Davi estava com um exército que não era nem exército, que eram alguns dos seus ali mais chegados com ele. Um grupo pequeno de soldados com ele. Então, eu fico imaginando como é que estava a repercussão. Olha, não tem mais saída. Um grande exército está vindo contra nós. O que vai acontecer conosco? O que será de nós? O que será de nossas vidas? Quem vai poder nos livrar? E a resposta de Davi aqui é fantástico, porque ele fala assim, olha, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Qual é a resposta que Davi está dando a meio ao desespero daqueles que estão ao redor? Aí vem uma coisa no coração. Não se contagie com o desespero dos outros. O que está acontecendo agora é que muita gente está perdendo os seus sonos, não está conseguindo dormir, estão desesperados porque estão se contagiando com a Covid de tal forma que não tem mais outra coisa na mente a não ser nós não temos solução para isso. Eu quero lhe dizer, talvez não tenha cura ainda física, mas tem uma cura que vai exceder todo entendimento, que ela é espiritual, trazendo paz e segurança ao teu coração. Não se deixe se contagiar por essas notícias de morte, de tantas coisas que estão acontecendo. Não se deixe se contagiar. Davi não se deixou se contagiar pelas circunstâncias. Ele pediu foi a luz de Deus resplandecendo com uma solução para a sua vida, dizendo assim, Senhor, resplandece o teu poder, nos dá uma luz, nos dá uma saída. Senhor, faz o impossível. E esta é a nossa oração que deve ser na atualidade. Senhor, em meio a tudo isso, resplandece a tua luz, resplandece o teu poder, traz, Senhor, saída, traz cura,
Senhor, aí eu pego, eu sei que muitas pessoas eu tenho profetizado dessa forma, né? Olha, se você está com Covid, eu quero lhe dizer, confie, coloque sua esperança no Senhor e diga, Senhor, tu vai me livrar dessa. Comece a colocar uma esperança em Deus. Aí chega o versículo 7, que é fantástico, que é a confirmação de fé do rei Davi. Confirmação de fé do rei Davi. Porque ele diz assim no versículo 7, encheste o meu coração de alegria. Eita, está sendo perseguido, está num caos, numa crise. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ele lembra dos momentos bons ali do seu reinado ali em Israel, do vinho, do trigo, da fartura. Não é? Como é bom a gente viver em momentos de fartura, né? Mas foi muito claro em dizer que sabia viver em todos os tempos. E viver em meio à crise, e viver em meio a este momento onde muitas pessoas estão inseguras com seus empregos, o que vai acontecer daqui a uns dias, se vai ter ou não vai ter o emprego, se vai perder, como vai ser o sustento da sua casa. As pessoas estão tudo angustiadas com isso, não é? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que em meio a todo esse caos e tudo que nós estamos vivendo de insegurança, Deus, quando nós temos essa característica de quê? De gratidão, piedade, não é? De confiança plena nele, não é? De não nos deixar sermos levados pela circunstância, não é? O desespero. O que é que diz a palavra agora? Que a alegria maior do que aqueles que estão em fartura é aquele que o Senhor enche o seu coração. O Senhor tem enchido o coração de muitos em meio a tudo isso. É só se permitir ser enchido pelo Espírito Santo. E é por isso que nós vamos ver, em meio a este momento ali de caos para Davi, ele pode, não é, ter uma paz de espírito que faz com que ele deite imediatamente, ele durma em paz. Porque ele sabe que até dormindo, quem está protegendo Davi é o Senhor. E quem está nos protegendo é Deus. A nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança é no Senhor. Quem vai prover, porque eu lhe digo, o mínimo não faltará sobre tua vida. Isso é uma promessa. E a palavra é bem clara dizer que até hoje nunca se viu um justo mendigar o pão. O Senhor vai prover sobre nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem guardado a tua casa. Ele tem te protegido. E nós devemos lembrar dos feitos poderosos do Senhor no passado, para que no presente a nossa oração seja uma oração de confiança, uma oração não sendo como a onda do mar que vai e vem sem segurança, sabe? Aquela onda impelido pela onda do mar. Sua oração tem que ser uma oração de fé, de confiança plena, colocando a fé em ação, em sabendo que aquele que livrou Davi do leão, do urso, do gigante, que livrou da mão de Saul, aquele Davi que conquistou, aquele Davi que mesmo
pecando, se arrependeu dos seus pecados, e o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, que é conhecido como um coração segundo o coração de Deus. Davi aqui no Salmo 4, ele traz toda a sua lembrança e confiança naquele que já fez muitos prodígios e milagres em sua vida. E não é assim nos dias de hoje, na minha e na tua vida? Quando nós temos essa característica aí, nós dormimos em paz, em meio a esse caos. Porque a nossa esperança e segurança está nele, no Senhor Jesus. Amém, igreja? Que você possa dormir em paz nessa noite e falar igual a Davi. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A minha segurança nesses dias é Cristo Jesus. Qual é a tua segurança? Que você possa dormir em paz nessa noite e que você possa colocar toda a tua confiança e esperança no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus traga uma noite de paz e de alegria para a tua vida. Paz para todos.